Então, olá, bom dia para vocês, tudo de bom? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, né? E aí eu prometi que ia trazer informações sobre o 3 né? Que é o cometa que está aí, entre aspas, o cometa. Está aí saindo vários vídeos sobre ele, né? Na internet. E vários vídeos são meio contraditórios, né? Falando que ele é só um simples cometa, sendo que ele tem muito mais além, né, de ser só um simples cometa. E aqui vamos então para a primeira parte. Eu vou dividir em dois vídeos, né, distintos. Que o primeiro eu vou falar aqui sobre os cometas, né, que saíram, né, até hoje. E o segundo vídeo é mais detalhado, né, sobre o três hiatos, né, as anomalias deles, né, que são bastante. Aí eu vou deixar bem detalhado para vocês entenderem melhor, né? Então aqui a primeira parte, né? A gente vai falar sobre esse charutão aí gigante aí, que é o Oumuamua, que é o primeiro visitante interestelar, né? Então ele foi descoberto em 19 de outubro de 2017, né, pelo telescópio Pan-STARRS, no Havaí. Ele fez uma descoberta histórica, né? Esse telescópio, que é o primeiro, né, interestelar surgido. Então eles deram esse nome para ele aí de Oumuamua, né, que ele significa um mensageiro de longa, né, de longe, né, chegando primeiro. Então ele tem esse nome diferentão porque ele foi descoberto por um telescópio no Havaí. E uma descrição perfeita para esse viajante cósmico, né, extraordinário que atravessou o espaço interestelar até nós. As características principais desse objeto, né, é a forma alongada, né, como um charuto ou panqueca. Para mim não parece uma panqueca, parece mais um tronco, sei lá, uma coisa estranha. Parece um cocô, sei lá. E a proporção é extrema, né, cerca de 10 vezes mais longo que largo. Então ele é bem largo, né, do que tipo, ele é mais longo, né, do que largo, né, de largura. Então é totalmente diferente dos outros, né. Ele é porque geralmente os cometas e asteroides são meio arredondados, né. É, então o tamanho dele estimado, né, que é entre 100 e 400 metros de comprimento. Então os caras também não sabem qual que é o tamanho dele. Então eles estimam aí nesse valor, entre esse valor. Então ele teve uma cor avermelhada, né, provavelmente devido à exposição a raios cósmicos por milhões de anos. Não apresentou cauda visível, né, de cometa inicialmente, mas mostrou aceleração não gravitacional. Então algo que intrigou os cientistas, né? Aí os caras botam que ele é interestelar por isso, mas ter gravidade no ter uma aceleração sem gravidade no espaço é meio estranho. Então sua trajetória hiperbólica e velocidade alta, né, cerca de 26 quilômetros por segundo em relação ao Sol, indicam que não está gravitacionalmente ligado ao Sol. Veio do espaço interestelar e saiu do sistema solar novamente. Então ele veio, nessa foto aí, ele veio cambaleando assim, para todas as direções, né? E ele tinha essa velocidade de 26 quilômetros por segundo. Então já é bem uma velocidade bem alta por ser só um simples cometa. Então, explicações científicas atuais. A aceleração misteriosa é explicada pela liberação de gás hidrogênio, né, que é o H2, preso em gelo de água. Então, ele é formado por raios cósmicos durante sua viagem interestelar. Estudo de 2023 considerado mais convincente. Então, esse estudo mostra que ele tinha água e gelo, né? É por isso que ele tinha essa aceleração muito avantajada aí. Então, outra hipótese, né, inclui ser o fragmento de gelo de nitrogênio de um exoplaneta, semelhante a Plutão. Essa é uma teoria baseada em teoria de 2021. Então, os caras tentam explicar umas teoria muito mirabolante aí para tentar explicar a aceleração dele, né? Embora tenha havido especulações como o de Aviloeb, né, sobre ser artificial, o consenso científico, né,
é que se trata de um objeto natural, provavelmente um cometa ou asteroide exótico. Então os caras colocam como exótico e natural. Então esse cara aqui é o único que está indo contra essa teoria milabolante desses caras aí. É, a hipótese extraterrestre de Avi Loeb. Então o nome dele é Abraham Loeb, né? Que é o Avi Loeb. O Avi eu acho que é de apelido, né? Que deram para ele. É um renomado astrofísico teórico, né? Israelense, americano. Professor na Universidade de Harvard. Ele ocupa o cargo de Frank B. Baird Jr., Professor of Science, e é diretor do Institute for Theory and Computation, no Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Foi o presidente mais longevo do Departamento de Astronomia de Harvard. Então ele ficou de 2011 até 2020. E fundou iniciativas como o Black Hole Initiative e o Galileo Project, que busca evidências de tecnologias extraterrestres. Então, esse cara aqui tem uma boa embasamento no que fala, né? O cara tem várias, é bem renomado aí. Loeb é conhecido por suas pesquisas, né, em buracos negros, formação das primeiras estrelas e galáxias, e especialmente pela busca por vida inteligente no universo. Publicou mais de 1000 artigos científicos e livros best-sellers, como Extraterrestrial, de 2021, e Interstellar, de 2023, onde defende a abertura científica para hipóteses sobre civilizações alienígenas. Então, não é qualquer um, né? O cara é bem embasado no que fala. Então, controvérsias e hipóteses. Ele ganhou grande notoriedade ao sugerir que o objeto interestelar Oumuamua, descoberto em 2017, né, poderia ser uma vela solar. Então, quer dizer, ele deu essa suposição que seja uma vela solar, né? Que ela veio vagando no espaço de longe para como se fosse uma sonda alienígena. Então, é uma artificial, né, de origem extraterrestre, devido às suas anomalias como aceleração não gravitacional, sem cauda cometária e forma incomum. Então, essas três coisas, né? Ele tem aceleração sem gravidade, e ele não tinha cauda, e aí tinha uma forma incomum. Embora a maioria da comunidade científica explique isso como fenômenos naturais, como um cometa exótico, Loeb argumenta que não se deve descartar a possibilidade tecnológica sem mais dados. Então ele é o único que está falando que é uma coisa vinda de uma civilização alienígena. Esse é o segundo, né, objeto. 2I Borisov, segundo objeto interestelar. Então, o que é o 2I Borisov? Trata-se de um cometa interestelar descoberto em 30 de agosto de 2019 pelo astrônomo amador da Crimeia, Gennady Borisov. É o primeiro cometa confirmado de origem extrasolar. Então ele é de fora do nosso sistema solar. É o segundo objeto interestelar em geral. Sua órbita hiperbólica, excentricidade de 3,3, confirma que não está ligado gravitacionalmente ao Sol e que provém do espaço interestelar, para depois abandoná-lo novamente. Então ele tem uma gravidade, né, que não está ligado à gravidade do Sol. Então ele vem com essa gravidade porque ele vem de uma outra, vem do centro da galáxia, né? Então essa gravidade provavelmente ele deve ter passado por vários outros corpos celestes maiores, né? Aí ganhou essa velocidade. Pode ter passado por um Sol muito maior que o nosso e ganhou essa velocidade aí. Então, ao contrário do primeiro, mostrou atividade cometária, claro, né, como coma e cauda, emissões de gases como CN e CO. Então, diferente dos outros, ele mostrou atividade, né, que é o coma, que é a cauda, e os gases, né, expelindo. Então, essa aí é uma foto tirada, né, pelo telescópio, né. Aí depois a gente vai mostrar uma foto tirada pela NASA, né,
que mostra uma imagem borrada ali, e essa foto é bem nítida, né? O mesmo é um objeto de pedra e o outro era para ser um objeto de pedra também, é uma foto borrada, mas vamos lá. Comparação com o primeiro 1I Oumuamua, o primeiro objeto interestelar foi o 1I Oumuamua descoberto em 2017. Era mais parecido com um asteroide, sem coma visível, com forma alongada e algo misterioso. Oumuamua passou muito rápido e foi descoberto já saindo do sistema solar, né? Enquanto Borisov foi detectado entrando, o que permitiu observá-lo melhor. Então esse objeto aqui foi detectado antes, né, dele entrar no sistema. Então para eles foi melhor observado. E o Oumuamua, que era para ser o melhor, né, porque era mais diferente, foi só descoberto depois e, né, já saindo já. Então, para mim, isso indica que os caras não queriam pesquisar o Oumuamua e deixaram ele passar. É, teoria, né? Eu não tenho um embasamento, uma fonte sobre isso, mas eu creio que seja isso, né? Os caras têm preguiça de pesquisar ou deixaram passar, né? Para não dar muito pano na manga aí. Três Iatras, o terceiro objeto interestelar. Então esse é o carinha, né? O que é o 3 Iatras? O 3 Iatras, também designado como C/2025N1, é o terceiro objeto interestelar oficialmente confirmado a atravessar o nosso sistema solar. Ele foi descoberto recentemente em 1º de julho de 2025 pelo sistema de telescópios Atlas. Então deram esse nome de Atlas para ele por causa desse telescópio aí. Esse asteroide Terrestrial Impact Alert System, no Chile, né? Diferente de asteroides comuns que orbitam o Sol, o 3I Atlas veio de outro sistema estelar. Passou de visita e agora está em rota de saída para o espaço profundo. Aqui, só para uma conclusão sobre vocês, é, um- só para deixar uma explicação. Geralmente o Sol ele está desse lado aqui, ó, onde está o mouse. Aí bate o vento solar nele aqui, ó. Aí ele forma essa cauda aqui, né? Vai formando cauda aqui para cá. Só que o Sol estava virado para cá, ó. Aqui a direção do Sol aqui, ó. A setinha, entendeu? É tipo assim, o Sol tá batendo aqui, ó. Era para estar para cá aqui, ó, o coma, né? Então aqui tem essa coma invertida. Aí os caras não sabem explicar por que tem essa coma invertida. Já é uma anomalia já. Só para deixar claro aqui para vocês. Principais características, né? Velocidade recorde. É o objeto interestelar mais rápido já registrado entrando no sistema solar, a cerca de 58 a 61 quilômetros por segundo. Então, em um segundo, ele vai daqui, como se fosse de São Paulo a Rio de Janeiro em um segundo. É rápido pra caramba. O seu ponto mais próximo do Sol atingiu impressionantes 246 mil quilômetros por hora. Então, é como se fosse em uma hora, ele viajou daqui até perto da Lua, em uma hora. Porque daqui na Lua é 350 mil quilômetros. A trajetória hiperbólica, né? Sua órbita tem uma excentricidade de aproximadamente 6,1, a mais alta já observada. Isso confirma que ele não está preso à gravidade do Sol, e apenas de passagem. Idade e origem, né? Análises sugerem que ele pode ter vindo do disco espesso da Via Láctea e ter cerca de 7 bilhões de anos, o que o tornaria mais antigo que o próprio Sol. Então a Via Láctea, no centro dela tem um buraco negro gigante, aí do lado dela vai se formando a espiral, né, dos planetas. Tem planetas, os sistemas solares todos.
E esse objeto veio do centro da galáxia, nesse buraco negro aí. É, então ele tem 7 bilhões de anos, então ele é mais velho do que o Sol nosso. Tamanho estima-se que o núcleo tem entre 440 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. É, os caras já meio que falaram aí que ele tem entre 10 a 15 quilômetros de diâmetro. E só está aumentando o tamanho dele. Então ele é um objeto que desafia os cientistas. O cometa interestelar 3I Atlas, descoberto em julho de 2005, gerou grande interesse científico, principalmente pelas observações, né, do astrofísico Avi Loeb, de Harvard, que identificou uma série de anomalias em comparação com cometas típicos do Sistema Solar. Até dezembro de 2005, Loeb listou até 15 anomalias. Vai vendo. O número variou ao longo dos meses, começando de 8 a 9 e chegando a 12 a 15, sugerindo que elas poderiam indicar algo além de um cometa natural. Embora ele mantenha que é provavelmente natural, mas com ranking de 4 em sua escala Loeb, de 0 a 10 para possível origem tecnológica. Então, ele fez uma escala de 0 a 10, onde do 0 até o 5 considerando que seja natural, do 5 ao 10 ele já é artificial, e do 8 ao 10 ele já é um potencial ameaça para a civilização da Terra. Então ele está na escala 4, mas eu acho que ele já está na 5 já, pelo monte de matéria que já saiu. Então a comunidade científica majoritariamente, né, explica a maioria, né, como variações naturais esperadas em um objeto de outro sistema estelar, possivelmente muito antigo. Aqui está a lista compilada, né, das principais anomalias mencionadas por Loeb e fontes até agora, baseada em seus artigos no Medium e relatos científicos. Aqui só para deixar claro, né, que esse aqui é o 3 hiatos. O Sol está aqui, ó, onde está o mouse. Aí tá ejetando esse raio aqui, ó, para frente aqui, ó, no Sol. Era para o Sol tá aqui, na verdade, e ele ejetando aqui o raio, né? Aí ele ficou com essa coloração verde. Aí só quero mostrar só a diferença, né, dele para esse aqui, que é um cometa mesmo, né? Ó, a diferença. Isso aí tem uma cauda enorme, gigante. E ele tem menos do tamanho dele, do 3 hiatos. Ele é menor que o 3 hiatos. E ele tem essa cauda gigantesca. O 3 hiatos é muito maior que ele, e ele apresenta essa forma aí. O que você acha que é? Então aqui, né? Outras curiosidades recentes sobre o 3 hiatos, até dezembro de 2005. Ele sobreviveu à passagem mais próxima do Sol, periélio, né, do Sol, sem se fragmentar. Então, ele passou perto do Sol, quando o Sol estava bombardeando ejeção de massa coronal, aquele plasma que o Sol solta, né? Ele passou perto do Sol, era para ele ter se desfragmentado todo, ter se dissolvido ali. Mas ele ficou inteiro. Ele continua vagando inteiro, inteiraço, sem desfragmentar, sem nada. Então ele apresentou brilho esverdeado devido a gases como carbono, né, e diatômico. Isso aí já é um gás que não se encontra muito em cometa, esse carbono diatômico aí. E esse brilho, ele já mudou de cor várias vezes. Passou de vermelho para verde, de verde para azul, agora ele está dourado, então ele está parecendo uma árvore natal. Agora ele está dourado, para você ter ideia. Emite raios X, né, ao interagir com o vento solar. Primeira detecção desse tipo em objeto interestelar.
Então, nenhum objeto foi identificado esse raio-x até hoje. Libera vapor de níquel sem ferro, associado o que intriga cientistas sobre sua composição. Uma das anomalias mais fortes dele é que ele tem mais níquel que ferro. Ele é puro níquel, tem um pouquinho só de ferro. Nenhum objeto natural tem mais níquel que ferro. Geralmente o cometa tem mais ferro que níquel. Ele é o contrário. Ele tem mais níquel que ferro. Nada na natureza tem mais níquel que ferro, só se for fabricado, se for industrializado. Aí você vai ter mais níquel que ferro. 100% puro não existe. A foto polêmica, né? Então, a principal controvérsia envolve a imagem capturada pelo telescópio espacial Hubble, né, em 30 de novembro de 2005, divulgado pela NASA e pela ESA, que é a agência da Europa, em dezembro. Apesar de o cometa estar mais próximo da Terra, 286 milhões de quilômetros, do que em observações anteriores, a foto saiu menos nítida, com pixels estourados e padrões que alguns analistas independentes consideraram artificiais ou processados excessivamente. Isso reacendeu teorias conspiratórias de manipulação ou encobrimento, especialmente porque imagens de astrônomos amadores ou outros telescópios pareciam mais claras em alguns casos. Então aqui é a foto da NASA. Essa foto aqui, com esse pontinho branco no centro e essa claridade toda aqui. Aqui eles falaram que é estrelas, né? Como ele está muito rápido, né? Passou aqui, ó. Aqui os caras fizeram no Photoshop isso aqui, certeza, porque dá pra fazer isso aqui no Photoshop de boa. Pra mim parece mais um farol, um farolete ligado no escuro. Aí aqui é a foto dos cara que tá tirando aqui da Terra, aqui com um telescópio, esses telescópios de barato, da Shopee. O cara com o telescópio da Shopee tá tirando foto melhor do que o telescópio da NASA, que tá com bilhões ali, bilhões e bilhões investidos, né? É uma coisa assim para se pensar, né? A NASA afirmou que apenas um cometa é um cometa natural, sem origem alienígena, e o atraso em algumas divulgações se deveu à paralisação governamental nos Estados Unidos. Então eles dão essa argumentação aí, chinfrim, que porque parou lá nos Estados Unidos, lá, o governo lá, eles não tiveram tempo para processar as imagens. Cientistas, né, explicam a menor nitidez por fatores técnicos, exposição, atividade do cometa, etc. Mas o debate continua em canais especializados. Então aqui está a foto, né, a foto acima, né, a imagem do Hubble, né, de 30 de novembro de 2005, considerada a mais polêmica. E a foto abaixo, tirada por um astrônomo amador, bem diferente do da NASA. Então agora tire suas conclusões. Aí deixo para o próximo vídeo, né? Vejo vocês na parte 2 do vídeo. Então, a parte 2 do vídeo eu vou estar detalhando melhor as anomalias, né? Que são várias, são mais de 15 já. São beirando já uns 20. Provavelmente quando eu fizer esse vídeo vai estar mais de 20 já. Então eu vou detalhar detalhe por detalhe, né? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, né? Dê o seu like aí, se inscreve no canal e